O pastor Nenê, ele propôs alguns temas, uma série de mensagens no começo desse ano, e ele me disse, substituindo aqueles 12 dias, de clamor para 12 meses de bênção. E aí essa série de mensagens me incumbiu hoje, e nós temos um tema para hoje, para 2023. 2023, o poder de servir uns aos outros, com o dom que Deus nos deu. Enquanto eu preparava essa palavra, uma pergunta de Jesus ecoou no meu coração. Me fez tremer, queimou o meu coração. Nós vamos ler. Vou fazer uma estreia importante hoje aqui. Mês que vem eu completo 50 anos e eu já ganhei um presente. Óculos. A última vez que eu preguei aqui, que eu abri a Bíblia, foi no final do ano passado, sumiu as letras. Eu dei uma disfarçada e pedi a Deus que os irmãos ali projetassem a palavra, e eu li de costas para a igreja, porque aqui realmente sumiu, Tiago. Mas hoje, vocês estão vendo uma estreia emocionante. Agora melhorou aqui, ó. E lá em casa eu sofro bullying por causa disso, tá? Evangelho de João. Mas eu tô bem, viu, pastor Reginaldo? Nós fomos correr 5 quilômetros essa semana, né, pastor? Parecia 2 garotos lá, ó. Corremos bem lá e conversando, hein, pastor? Já viu o Murilo? Cadê o Murilo? O Murilo tá lá correndo outro dia também. Parabéns, hein, Murilo? Depois nós vamos juntos, viu? Mas tudo bem, né? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia, não é? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Amém? Vou ler aqui na NVI, tradução NVI, tá bom? João, capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, Jesus, e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Essa é a pergunta que eu disse, que ecoou em meu coração. Essa pergunta de Jesus: Vocês entendem o que fiz a vocês? Continuando: Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo mestre, senhor e mestre de vocês,
lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo, verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que vocês já sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém. Amém. Glória a Deus. 2023, o ano do poder servir uns aos outros com o dom que Deus nos deu. Dom é um presente. E não estamos falando aqui para aqueles que dizem: eu não tenho nenhum dom. Eu não tenho dom de profecia, eu não tenho dom de língua, eu não tenho dom de cura, eu não tenho nenhum dom. Então, eu me abstenho dessa ordenança de Cristo. Nós temos um dom dado por Cristo. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Um bispo inglês chamado John Charles Wiley, com base no versículo de Tiago, que até os demônios creem e tremem, ele fez uma frase interessante. Se a nossa fé não tiver mudança santificadora sobre o nosso caráter, ela não é melhor que a fé de demônios. Eu vou partir do princípio da fé, mas além da fé nós temos algo mais, que a fé, a esperança e o amor, e o maior delas é o amor. Então já tira essa questão de que eu estou isento de servir aos outros. Todos temos dons. Se você é professor, você tem o dom de ensinar. Se você é pastor, você tem o dom de cuidar das suas ovelhas. Se você é líder, você tem o dom de cuidar. Ah, mas se você não é nada, você tem o dom da graça. O dom de se colocar à disposição do seu irmão. Mas, antes disso, eu achei interessante nós entendermos primeiro, antes de servirmos uns aos outros, a entender o que é ser servo. Porque se você não serve, não serve. Desculpa o trocadilho. E como ser servo? O que é ser servo em sua essência, a essência da palavra? Não no mundo moderno, não no politicamente correto, pela palavra. Ser servo. Paulo, em todas as suas cartas, ele começa se apresentando como Paulo, servo de Jesus Cristo, ou Paulo, apóstolo. E quando ele diz apóstolo, apóstolo é aquele que é enviado pelo seu mestre, logo ele é um servo. Então Paulo sempre começa a sua carta enfatizando que ele é um servo. E a palavra no original servo é escravo. Mas essa não é uma palavra bonita em nossos dias. No que mais você pensa? No que mais pensamos? Se eu pedisse para você, com uma palavra apenas, me dizer no que mais você pensa em sua vida, em todas as áreas da sua vida, não precisa me responder. Para mim e para você. Eu só te digo que esse é o seu Deus. Se você pensa mais em Jesus, Ele é o seu Deus.
Se você pensa mais em outras coisas, você é escravo disso. Há um conceito amplo aqui, para toda a nossa vida. O conceito de servo, de escravo, que Paulo está nos ensinando, Paulo, servo de Jesus Cristo, é para todas as áreas da nossa vida. No trabalho, Paulo está dizendo, eu sou servo. No ministério, eu sou servo. Na minha casa, eu sou servo. Na igreja, eu sou servo. Não desvincula o que você é lá e o que você é aqui. Servo. Escravo. O conceito de servo e escravo é aquele que pertence antes de tudo ao seu dono, cuja vida inteira é moldada pela vontade do seu mestre. No que mais você pensa? As pessoas pensam que pecado, e aqui há duas aplicações, e uma delas é essa: podemos ser escravos do pecado, ou podemos ser escravos de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, Paulo, em Romanos 6,16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Podemos então declarar: eu totalmente e completamente pertenço a outro, e não a mim mesmo, porque fui comprado por um alto preço. A minha vida inteira é moldada pela vontade daquele que me comprou. Então, se eu te perguntasse, ou se alguém te perguntasse, o que te identifica? Com uma palavra, quem é você? Paulo disse: eu sou escravo de Jesus Cristo. E a primeira aplicação, e nós estamos entendendo antes de sabermos o que é servir uns aos outros, é o conceito de servo. É o que é ser servo. Para depois nós entendermos a pergunta de Jesus. Vocês entendem o que eu acabei de fazer por vocês? As pessoas pensam, ou algumas pessoas pensam, que pecado, pornografia, adultério, imoralidades, isso também é pecado. Mas existem pessoas que são escravas do ódio, do rancor, da amargura, da falta de perdão, da glória dos homens, escravos das coisas deste mundo, escravos da sua carreira, escravos da sua profissão, escravos do seu ministério, escravos do dinheiro, se rico pela abundância, se pobre pela falta. Diz a palavra: não podeis servir a dois senhores, disse Jesus. Ou você amará um e desprezará o outro. Nós lutamos contra muitas coisas todos os dias. Isso é inerente ao ser humano. É a nossa natureza. Natureza pecaminosa herdada no Éden. Você for até um pé de limão, ele vai sempre produzir limões. A natureza dele é produzir limões.
Ainda que você queira comprar laranjas no mercado e pendurá-las lá, quem olhar de longe vai até parecer um pé de laranja, mas a natureza é limão. Essa natureza herdada no Éden do pecado está em nós. Mas se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem, em Jesus Cristo nós temos a superação. Porque todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, vai dizer Isaías, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi transpassado, foi moído pelos nossos pecados, mas sobre as suas pisaduras fomos sarados. Nós temos a superação em Jesus. Do que temos sido escravos? O que tem escravizado a minha ou a sua mente? Ele quer nos chamar hoje para sermos escravos dele. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus diz. Vinde a mim. É uma oferta. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você pode ser servo, escravos, verdadeiramente de Jesus Cristo. A pessoa mais feliz, a pessoa mais satisfeita neste mundo é aquela que é absolutamente escrava de um mestre absolutamente perfeito, bom em todo tempo, nos comprou como estávamos perdidos, nos reconciliou, nos religou ao Pai. Mas há uma heresia hoje em dia, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, que muitos cristãos hoje não se acham mais servos, porque Jesus disse, não vos chamareis mais servos, mas amigos. Porque eu digo que é uma heresia, não é bem isso que Jesus estava dizendo. A nossa condição de servo e escravo jamais será apagada, porque foi comprada por Ele com o sangue derramado na cruz. Não fomos comprados, como disse Pedro na sua carta, com prata ou ouro, como era normal comprar os escravos naquela época, mas não, fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês são meus servos, mas eu sou tão bom, eu amo tanto vocês, vocês não compreendem, porque os pensamentos meus são mais altos, os meus caminhos são melhores. Embora vocês sendo servos, eu vos chamo de amigos. Eu trato vocês como amigos. Amigo tem intimidade. O escravo não pode lançar sobre o dono as suas preocupações, mas Jesus está dizendo, você é escravo, mas eu te trato como amigo. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Somos servos, chamados de amigos e feitos cordeiros da graça de Cristo. A escravidão é desprezível aos homens, é verdade, mas ser escravos de Deus é o maior título para um ser humano, pois esse conceito nos coloca diante de um Cristo, diante de uma divindade, diante do Senhor dos senhores, diante do Rei dos reis. É dele que somos escravos.
ou queremos ser. O exemplo fantástico que eu vejo é de Tiago. Falando desses começos de cartas, os evangelhos eles deixam claro que os irmãos de Jesus o desprezavam, não criam nele. 30 anos depois da morte de Cristo, Tiago começa sua carta às 12 tribos dispersas. Tiago, irmão de Jesus. Não. É assim que Tiago começa sua carta. Tiago, servo de Jesus Cristo. O irmão que outrora não cria nele e agora não usa o seu título de irmão, mas de servo. Tiago, o irmão de Jesus, se identifica agora como servo dele. Glória a Deus. Vocês entendem o que vos fiz? Vocês entendem o que vos fiz? Jesus estava vindo de Betânia, onde tinha estado com Lázaro, que ele ressuscitou, com Maria, com Marta, na casa de Simão o leproso, a 3 quilômetros de Jerusalém. Ele já havia antes pedido para João e Pedro irem até Jerusalém e preparar um lugar para celebrar a Páscoa. E dizia, olha, Pedro falou, mas aonde nós iremos achar? Ele falou, vocês vão até Jerusalém, e chegando lá na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Sigam até a sua casa e lá vocês vão falar, o mestre vai preparar aqui a Páscoa. E assim eles fizeram, e assim aconteceu, e aquele homem daquela casa mostrou ali uma sala ampla, mobiliada, onde Pedro e João preparariam ali a alimentação, aquele jantar. Quinta-feira à noite, o último encontro de Jesus com seus discípulos. Jesus caminha de Betânia com os demais discípulos ali, por aquelas estradas poeirentas, não tinha asfalto, não tinha calçado fechado, eles usavam aquelas sandálias próprias da época, aquelas estradas onde passavam também animais, aquele clima do deserto, e Jesus ia ali naquela caminhada de 3 quilômetros até aquele lugar preparado. Para eles cearem a Páscoa. A Páscoa era a comemoração dos judeus, comemoravam ali a saída do Egito, da escravidão, da opressão do Egito. Eles preparavam ali, todos os judeus, eles comemoravam a Páscoa ali. Jesus estava ali com os seus discípulos. Então eles se assentam, e Judas está ali também. Já tinha decidido no seu coração que ia trair a Jesus. Estavam todos ali. O fato é que não tinha um anfitrião, porque havia uma característica naquela época de quando uma pessoa visitava a outra, o anfitrião, aquele que recebia, ele preparava ali uma bacia com água para lavar os pés daquelas pessoas que iam visitá-los, porque era muito sujo, era poeirento, e era um ato ali de agradar, uma cortesia,
e isso era também uma cultura daquele povo. E Lucas 22 vai trazer esse texto dizendo que eles estavam assentados ali, discutindo uns com os outros quem era o maior. Já tinham preparado a ceia, o jantar já ia se iniciar, mas ninguém tinha lavado o pé de ninguém. E Lucas vai trazer que eles discutiam para ver quem é o maior. Por quê? Porque naquela cultura, apenas um escravo é quem lavava os pés. Porque era um trabalho não muito bom. O anfitrião que tinha escravos pedia para que os escravos, mandava os seus escravos lavar os pés das pessoas. Imagina, o pé não era muito agradável, um pé suado, sujo, encardido, tinha que esfregar. E naquela cultura, apenas escravos, e os escravos mais subalternos, é quem tinha essa missão árdua aí, de lavar os pés. Então por isso que os discípulos estavam discutindo quem era o maior, porque o menor é que ia lavar os pés. Acontece que na cultura os rabinos diziam: olha, você que é discípulo de um mestre, pode fazer tudo por ele, menos lavar os pés. Olha, tão impactante que é essa cultura na questão de lavar os pés. Nós não entendemos isso por causa da nossa cultura, mas era um impacto muito grande. E o que acontece? Jesus tira a sua túnica, ele vai pegar uma toalha, em algumas traduções, um avental, e cingir ou colocar em sua cintura. O que é isso? Era um avental, como um avental de cozinheiro. Jesus tira a sua túnica, a sua roupa, comum a um judeu, para quem o olhasse, e vai se vestir como um escravo que lava pés. Os discípulos olham atônitos para aquela cena, porque Jesus está agora vestido como um escravo. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele esfrega e aquilo vai espirrando. Quando ele termina, provavelmente, é claro, deve ter feito a sua higiene nas suas mãos, volta à mesa, coloca a sua roupa, e pergunta: vocês entendem o que vos fiz? Jesus, nesse último encontro, precisava ensinar esta última lição aos seus discípulos. Eles já tinham discutido quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus, com a mãe de João e Tiago. Senhor, reserva um lugar para os meus filhos lá. Agora eles estavam discutindo quem é o maior. Jesus precisava lhes ensinar e nos ensinar algumas lições. A primeira lição é amor em ação. Amor verdadeiro e amor em ação. Os discípulos discutiam quem é o maior.
Não se trata de quem é maior, de quem é menor, de quem é melhor, de quem é pior. Jesus está ensinando, não se trata de ser bom, grande, não se trata de ser servo. Bom não é quem é grande, bom é quem serve. As conexões de Deus com as nossas são equivocadas, são diferentes. O que o homem pensa de grandeza para Jesus não importa nada. Diz a palavra do Senhor: considerai o outro superior a si mesmo. Mais de 50 anos depois, João, que pensava em ser maior, ele entende tudo isso. E o que ele vai dizer na sua primeira carta, João, capítulo 3, versículo 18: filhinhos, não ameis apenas por palavras, mas em ação. Saia da inércia, faça. Levante o caído, traga uma palavra de conforto, vá atrás, cuide. É tão gostoso quando a gente se cumprimenta. Eu acho tão bacana. Acredito ser tão verdadeiro isso. É difícil começar o culto, mas glória a Deus, eu acredito que Deus se alegra com essa comunhão. Vai parando aos pouquinhos, quem vai aqui abrir, vai pedindo. E eu vejo Jesus sorrindo. Vai servindo. Não precisa muita coisa, não precisa dons. Precisa estender a mão. Existem muitos pés para serem lavados. Existem muitas almas fustigadas e castigadas e que não conseguem se levantar. Estende a mão. Tiago da Ellen. Tiago da Ellen, tivemos uma tarde tão gostosa esses dias. Desabafamos, não foi, Tiago? Um café maravilhoso, só eu e ele. Que tarde. Tiago lavou meus pés, eu lavei os pés dele. Foi lindo, Tiago. Glória a Deus. Pequenas coisas, conversas, pequenas atitudes, pequenos gestos. Amor, não apenas de palavras, amor em ação. A grande diferença de amor e amor em ação nesse contexto, a gente encontra na parábola que o próprio Jesus contou sobre o bom samaritano. O levita e o sacerdote amaram. O bom samaritano colocou o amor em ação. Parou numa estrada que era perigosa. Jesus não contou essa parábola à toa, era uma estrada sinuosa, uma descida, muito frequentada por assaltantes, violentos. O bom samaritano, nessa parábola em que Jesus conta, e nos ensina, coloca o amor em ação. Trata as feridas. Coloca no seu animal. Leva até a hospedaria. Põe a mão no bolso. Paga. Cuida dele. Se precisar de mais, quando eu voltar, eu termino de pagar. Ele não precisou de uma emissora de TV para filmar. Ele não precisou viralizar nas redes sociais, o bom samaritano. Não precisou estampar a capa de jornais. Não precisou. Não precisou de aplausos, não precisou de holofote. Não precisou. Jesus está dizendo, não precisa, eu te vejo. Sabe o que você faz em segredo, em secreto, que ninguém vê, que ninguém percebe? Eu vejo. Não precisa de reconhecimento de homens. Eu te vejo e te recompenso. Orienta, Lamas.
Devemos servir uns aos outros com o que temos, com o que podemos. Sirva, coloque o amor em ação. Servir é amar e agir. Segunda lição que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos. A lavagem dos pés também tipificava a limpeza interior. Pedro era uma figura, né? E aí vamos falar dele agora. Jesus vai lavando os pés dos discípulos, então Pedro: Senhor, vai lavar os meus pés? Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Senhor, vai lavar os meus pés? Não, jamais. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava as mãos, a cabeça. E Jesus diz para ele: olha, Pedro, você não entende agora, mas vai entender. E também ele entende que ele precisava ser purificado. Pedro, você está limpo, apenas os pés. Lavar apenas, e aí Jesus fala: olha, tem um que ainda não está totalmente limpo, que seria Judas. Lavar os pés é nós, cristãos, Jesus está falando isso, apenas lavar os pés, são os nossos pecados diários, a nossa limpeza diária. Nós precisamos de um Deus que nos perdoe todos os dias as nossas falhas. Um Deus que as suas misericórdias por nós renovam a cada manhã para não sermos consumidos. Pedro, não precisa lavar tudo, você já está limpo, apenas os pés. Os que receberam Cristo em sua vida necessitam de um perdão diário. 30 anos depois, Pedro vai escrever sua primeira carta, e ele entende, e ele diz que não foi comprado por prata ou ouro, mas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Hoje pecou? Peça perdão. Amanhã pecou? Peça perdão. Mas é fácil assim? Alguém pode não entender isso? É fácil assim. Uma pessoa vive aí 80 anos em pecado, se converte no leito de morte e vai para o céu. É fácil assim? É, porque foi difícil há mais de 2000 anos para aquele que morreu na cruz por nós, para aquele que se entregou por nós, para que hoje nós possamos ter a fé, não a fé igual a dos demônios, como disse Riley, a fé que transforma, a fé que transforma, que muda caráter, que regenera, que traz novas atitudes. Vocês entendem o que vos fiz? Jesus volta à sua aparência, se senta à mesa novamente e pergunta: vocês entendem o que vos fiz? Vocês entendem o que eu acabei de fazer? Igreja não é lugar de um grande. Aqui só tem um grande. Nós, igreja, nós. Igreja é lugar de serviço. Eu e você. É servir uns aos outros. Aqui e lá fora. Sabe, pequenos gestos. Quando você levanta no trem, ou no metrô, ou no ônibus, para dar lugar a alguém mais necessitado, não precisa ser só os bancos dos idosos ou gestante, não. Sabe esses pequenos gestos, Ney?
Pequeno gesto, não furar a fila. Aliás, isso é pecado, não é nem... Sabe, cortar pela direita para ganhar vantagem. Sabe, o jeitinho brasileiro. Pequenos gestos que você pode fazer. Em ação. Coloque o amor em ação. Filhinhos, não ameis apenas por palavra. Eu entendi. Eu pensava errado, mas eu entendi. João é como ele grita: eu entendi, Senhor. O que é servir? O que é ser servo e o que é servir? Pedro grita em sua carta: eu entendi, Senhor. Eu pensava errado. Jesus, ele volta ao seu lugar. Filipenses capítulo 2. Seja a sua atitude, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. E era algo que deveria se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo. Se humilhou, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrada na nossa forma, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome, e elevou o seu nome, e o exaltou sobremaneira, que é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês entendem o que vos fiz? Depois dessa pergunta, Jesus disse: vocês me chamam mestre e Senhor, e vocês estão certos, eu sou. Versículo 14, pois bem, Jesus talvez dá uma engrossada no tom ali. Se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Nós entendemos o que é ser servo de Cristo, o que é ser escravos de Jesus? Sim, entendemos. Agora esse mesmo Jesus nos dá uma ordem: vocês devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, Jesus dizendo, dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Jesus volta à sua mesa e diz: vocês compreendem o que eu fiz a vocês? Ele é um exemplo, ele deu uma ordem e ele deu uma promessa. Agora que vocês sabem dessas coisas, vocês entendem o que vos fiz?
Versículo 17. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se as praticarem. Aleluia. Aqui, Jesus está nos dando uma fórmula, uma receita. Sirva e seja feliz. Sirva uns aos outros, lavem os pés uns dos outros, e vocês serão bem-aventurados. Eu dei o exemplo, sou o seu Deus, sou o seu mestre, faça igual. Nisto conhecereis que são meus discípulos, se amarem uns aos outros como eu vos amei. Igreja é sal, igreja é luz, igreja é hospital, igreja é lugar de tratar as feridas, igreja é lugar de estender a mão ao caído, igreja é lugar de perdão, igreja é lugar de lavarmos os pés uns dos outros, porque somos escravos de um Deus completamente, absolutamente perfeito, bondoso, misericordioso, amoroso. Igreja é lugar de servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Que 2023, neste tema, seja um tempo que possamos crescer nesta área, sendo servos cada vez melhores e lavando tantos pés que se dispuserem nas nossas frentes. Não importa que é um serviço árduo e difícil lavar os pés. Tem alguém que nos vê. Vocês entendem o que o Senhor nos fez? Deus abençoe.